O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos teus pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje, nós poderíamos, para melhor compreendê-lo, dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, Jesus nos dá esse ensinamento: quem não é contra nós é a nosso favor. Diz aqui a passagem que João, o apóstolo São João, ele viu um homem expulsando demônios em nome de Cristo, e ele proibiu. E Jesus diz: olha, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então aqui nós vemos essa realidade que nós compreendemos hoje, isto é, que já no tempo de Jesus, existiam pessoas que não pertenciam ao grupo de Jesus, e hoje nós podemos dizer que existem aquelas pessoas que não pertencem à igreja de Cristo, mas que estão como que espiritualmente ligados por causa da fé. Uma fé ainda em germe, uma fé ainda incipiente, pequena, mas estão espiritualmente ligados. Então da nossa parte, o que? Nós rezamos para que esta fé cresça, e um dia esses que não pertencem à igreja de Cristo, mas que estão espiritualmente a ela ligados, possam se abrir totalmente com a fé já desenvolvida e pertencer à igreja de Cristo
onde haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus, ele diz isso: olha, não o proibais, isto é, nós não devemos dissuadir ninguém de fazer o bem, porque até mesmo um copo d'água, Marcos capítulo 9, versículo 41, em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, quem fizer algo por causa de Cristo, porque quer agradar a Cristo, não ficará sem recompensa. Pois bem, é a primeira parte em que isso nos dá, em que Jesus nos dá esse ensinamento. Mas eu gostaria de aprofundar a segunda parte, em que diz então, versículo 42, Marcos capítulo 9, versículo 42, e Jesus continua: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com a pedra de moinho amarrada ao pescoço. É uma das palavras mais firmes de nosso Senhor, isto é, aquele que causa escândalo a um pequenino que crê, isto é, alguém que não tem ainda uma fé madura, isto é, todos nós, meus santos, todos nós somos escandalizáveis e todos nós podemos escandalizar, porque aqui nós devemos entender o que significa o escândalo. Quando nós falamos de escândalo, nós achamos que é algo assim chamativo, algo exagerado, mas biblicamente falando, escândalo é o que? Quando você escandaliza alguém, você se tornou pedra de tropeço para alguém, você se tornou ocasião de pecado para alguém. Então percebe que neste sentido, todos nós somos escandalizáveis, e todos nós, infelizmente, podemos ser causa de escândalo. Todos nós podemos tropeçar, e todos nós, livre-nos Deus, podemos ser causa de tropeço. Então Jesus diz: aquele que for causa de tropeço, aquele que for causa de pecado para alguém, melhor seria que uma pedra de moinho lhe fosse amarrada ao pescoço e ele fosse jogado ao mar. Meus irmãos, nós temos que ter em mente essa realidade de nós não apenas querermos ir para o céu, nós devemos querer ir para o céu, mas também devemos pedir a Deus a graça de nunca sermos ocasião de inferno para ninguém. Isto é, eu quero ir para o céu e quero levar para o céu muitos comigo. Não quero ser ocasião de pecado para nenhuma pessoa, porque nós sabemos muito bem, e se não sabemos, que iluminemos a nossa consciência, as nossas atitudes aqui na terra, no tempo, elas têm uma repercussão eterna. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos, aqui as nossas atitudes exteriores, elas têm uma repercussão na vida interior das pessoas. Então nós devemos ser muito ciosos, não apenas da nossa salvação, mas também da salvação das outras pessoas. Então aqui, com a palavra tão firme de nosso Senhor, é a ocasião então de nós nos perguntarmos: será então que eu não fui ou estou sendo ocasião de escândalo, de tropeço para alguém? É uma realidade que se confessa pouco, isto é, de pessoas que vão ao confessionário e se acusam de terem sido ocasião de pecado para outras pessoas no passado. Então é algo que nós precisamos refletir. Isto é, imagine, isso vale para as moças e para os rapazes, isso vale para as mulheres e para os homens. Quando uma pessoa se veste, quando acentuando
as suas partes eróticas, sensuais. Uma pessoa que se veste para se tornar sensual, sexy. Realidade que para o mundo é muito tranquila. O mundo nem se escandaliza com isso, porque acha que o que é bonito é para se mostrar. Enquanto nós, que temos fé, sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que se eu me vestir de uma maneira insinuante, eu posso levar ao pecado outras pessoas, e me tornarei responsável pelo pecado daquelas pessoas. Então percebe que é algo muito grave. No dia do juízo, nós responderemos não apenas pelos pecados que nós praticamos, mas pelos pecados que nós podemos ter levado outras pessoas a cometer. Percebe que é algo gravíssimo. Então não é simplesmente um rigorismo quando o sacerdote fala que os homens e as mulheres precisam estar bem vestidos de uma maneira digna. Quando eu digo bem vestidos, eu não digo que você precise vir com a roupa muito bonita, não é isso, não é roupa bonita ou roupa feia, é roupa digna ou roupa indigna, é uma roupa modesta ou uma roupa sensual, pecaminosa, é uma roupa que agrada a Deus e uma roupa que agrada ao diabo, porque se você se veste de uma maneira, uma roupa decotada, uma roupa apertada para mostrar os seus músculos, uma roupa decotada para mostrar as suas curvas, uma saia inadequada, uma calça mais justa do que tudo, é claro que você, mas eu gosto, eu sei, meu santinho, minha santinha, mas o critério aqui não é se você gosta, o critério aqui, se isso está de acordo com o gosto de Deus. Padre, mas eu acho muito feio uma saia longa. Mas a questão aqui não é se você acha feio, a questão aqui é se é adequada uma saia curta. Quando você, mostrando as suas pernas, as suas coxas, você pode se tornar ocasião de pecado para vários homens que veem e que vão pecar pensando em você. Quer dizer, é isso o que você quer? Foi para isso que Deus lhe deu um corpo? Então percebe aqui, meus santos, que não é uma pregação moralista, mas é uma realidade que nós precisamos levar em consideração. Jesus diz: em verdade eu vos digo, versículo 42, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado ao mar com a pedra de moinho amarrada no pescoço. Vocês querem uma palavra mais firme do que essa? Então quer dizer, e isso eu digo não apenas para vir à igreja. É claro que na igreja você terá uma roupa ainda mais, digamos, digna, mas não no sentido de que você fora vai ter uma roupa indigna, mas que para Deus a gente oferece o melhor. Todas as suas roupas precisam ser dignas, mas para a igreja a gente reserva a melhor, a mais bela, porque eu vou me encontrar com o meu Senhor e recebê-lo por meio da sua palavra e por meio do seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Mas não é que você se veste como uma católica na igreja e como uma prostituta lá fora. Não é que você se veste como um católico na igreja e lá fora como um garoto de programa. Você é católico na igreja e lá fora. Porque se as pessoas ao virem você daquela maneira, vão dizer: nossa gente, imagine, e ele é católico, olha a roupa que ele está usando, olha o lugar que ele está frequentando.
Isto é, se você vai para uma balada em que as músicas são desonestas, em que as músicas são sensuais, em que as músicas cantam o pecado, a traição, a promiscuidade, o sexo fora do casamento, é aquilo que aquelas músicas estão cantando, e você está ali, você é causa de escândalo. Nossa, gente, ele é ministro da Eucaristia, e ele está ali naquela festa, percebe? Mas padre, mas isso é algo exigente. É, meu santo, mas quando você sabe pelo que você está lutando para você e para os seus, você sabe que vale a pena. Você diz: não, eu quero o céu para mim, e eu não quero, porque se alguém me vir fazendo algo semelhante, vai dizer: ah, se o padre faz, por que é que eu não posso fazer? Se o ministro faz, por que é que eu não posso fazer? Se a minha catequista, ela se veste daquela maneira, por que é que eu não posso me vestir também? Percebe? Se aquele rapaz que vai à missa todos os domingos, mas ele enche a cara no bar da esquina ou nas baladas da vida, por que é que eu não posso fazer também a mesma coisa? Percebe, meus santos? Esta realidade de que eu preciso ser exemplo. Eu não posso, por amor a Deus, eu não posso fazer por amor a Deus e por caridade aos irmãos, eu não posso fazer algo que até, olha aqui agora, é um outro passo, eu não posso fazer algo que até poderia ser lícito, mas que pode ser mal interpretado e levar alguém ao erro. Vamos aqui a um exemplo clássico, sempre que se aproxima esse período, aqui nem tanto, eu já ouvi aqui, mas eu ouvia mais no Nordeste, quando se aproxima o período de São Cosme e Damião, que as pessoas têm o costume de distribuir balinhas. Algumas dessas pessoas, elas não participam do candomblé, elas não fazem parte das religiões afro-brasileiras, mas a questão é, as pessoas podem ligar você a isso, e eu sempre digo: meu santinho, não distribua, não. Ah, padre, mas por que São Cosme e Damião, ele era um menino? Não, primeiro que eles eram meninos, como todos nós fomos meninos um dia, mas eles foram médicos, eles morreram adultos, então não são santos crianças, eles não morreram crianças. Hoje é dia de São Cosme e Damião, dia 26 de setembro, são santos católicos, mas que as religiões afro se utilizam e tem entidades que os representam. Então, para evitar escândalo, não faça, você distribua em um outro dia, numa data bem distante, para que não haja correlação alguma, para que você não seja mal interpretado e leve alguém a pensar que o católico pode ser o bandista, o católico pode participar do candomblé, o católico pode ir para o centro espírita, quando o católico não pode fazer coisa alguma. Nada disso. Evitar escândalo. Se você sabe que ir àquele lugar poderá fazer com que alguém interprete que você está dizendo que aquela atitude é correta, não faça isso. Em si é inadequada, quer dizer, é uma atitude intrinsecamente má. Um padre, por exemplo, aqui para a nossa realidade do Brasil, um padre ir para um bar e tomar um bar ali da esquina e tomar uma cerveja num dia quente, em si não. A pergunta é adequado? Não, porque as pessoas verão e vão dizer: se o padre pode encher a cara, já está enchendo a cara, coitado, estava bebendo só uma cerveja. Mas se ele pode também assim, por que eu não posso também? Então pode ser um mau exemplo, entende? É uma atitude que pode levar, por que é que nós, quando tínhamos festas aqui na igreja, nós proibimos a venda de bebida alcoólica? Para não escandalizar os pequeninos, que nós sabemos que temos pessoas que têm dificuldade com a bebida. Não é porque beber seja pecado, beber não é pecado,
Mas como é que eu vou fazer uma festa na igreja com bebida, quando eu sei que muitos dos meus filhos, dos meus paroquianos, vão se exceder e vão ficar ali falando besteira e se exaltando? Por caridade, nós dizemos não, isso aqui nós não faremos. Percebe? São atitudes que você evita o pecado alheio. São atitudes que você não pode fazer, porque você pode escandalizar. Então quer dizer, de você saber o que? Eu preciso ser zeloso para não escandalizar um pequenino. Imagine, por exemplo, quando você, um homem casado, tem intimidades, ainda não é uma infidelidade propriamente dita, mas você tem tantas intimidades, tantas amigas com moças, que você vai dar um mau exemplo para outros homens casados, achando que você, na verdade, não é que você tem amizade, mas você tem até um caso com aquelas moças. Você é um homem casado. Imagine um padre que dá carona para várias moças no carro, ou que sempre está com uma moça. Pode ser que não haja nada de errado, mas é totalmente inadequado, porque aquilo pode ser uma atitude que escandaliza, porque os pequeninos na fé podem interpretar algo totalmente inadequado. Então, por caridade, você procura ter uma atitude inequivocamente sacerdotal. O homem casado, a mulher casada, uma atitude inequivocamente fiel, para não ser ocasião de pecado para outras pessoas. A advertência, meus santos, de nosso Senhor, ela é muito, muito firme. Quem escandaliza um pequenino, imagine uma família católica, de igreja, de missa dominical, quando às vezes até mais ainda do que missa dominical, vai outras vezes, mas que em casa, no ambiente, eles moram num prédio, num apartamento, e eles brigam, e quando eles brigam e discutem, eles dizem horrores. Imagine o escândalo para as pessoas dos outros apartamentos, que ouvem e dizem, olha, e vão para a igreja, e eles são de igreja, por isso que eu não vou para a igreja. Quer dizer, você se torna uma pedra de tropeço, quando você acha que as suas atitudes não têm repercussão na vida dos outros. Então você precisa, claro, meus santos, aqui eu estou dizendo o que deve ser feito. E, padre, como alcançar esse ideal? Suplicando a nosso Senhor, na sua oração cotidiana, a graça de Ele curar o seu coração. Então, por exemplo, se você diz assim, padre, mas eu gosto tanto, padre, dessas roupas, eu só gosto de roupa assim. Pois bem, minha santinha, você vai pedir a nosso Senhor, pois bem, meu santinho, você vai pedir a nosso Senhor, que Ele mude o coração, e enquanto não muda, com dor, você já vai fazendo aquilo que deve ser feito, porque se a tua mão te leva ao pecado, corta-a. É melhor entrar sem uma mão no céu, do que com as duas no inferno. Se o teu pé te leva ao pecado, corta-o. É melhor entrar sem um pé, sem uma perna no céu, do que entrar com os dois no inferno. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o. É melhor entrar caolho, é melhor entrar sem um olho no céu, do que os dois no inferno. O que é que isso quer dizer? Que nós iremos fisicamente cortar a nossa mão, o nosso pé, arrancar os nossos olhos? Não, mas que nós precisamos ser radicais nas nossas atitudes, cortando aquilo que tanto pode levar alguém ao pecado, como me levar ao pecado também. Então aqui, nessa segunda apresentação de nosso Senhor, quando Ele fala de cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, também pode ser aplicado naquelas atitudes pessoais, também nas atitudes públicas, isto é, você que diz, eu gosto tanto dessas músicas, perdi o nome que se usa,
Tá bom, mas esses que canta a infidelidade, que canta a prostituição, que canta a vingança, que canta a promiscuidade dos relacionamentos, eu gosto tanto. Pois bem, você então vai fazer esse sacrifício e dizer: isso nunca mais na minha casa tocará, isso nunca mais no rádio do meu carro tocará. E se eu tiver no meu pendrive essas músicas, eu irei apagá-las. Padre, eu gosto tanto de acompanhar algumas séries pela internet, mas tem algumas cenas sensuais. Pois bem, meu santinho, enquanto você não desgosta, você já cancela a sua assinatura daquilo que está levando você para o pecado, ou pelo menos você vai selecionar claramente o que você vai assistir, porque é melhor você se dar esse desgosto e entrar no céu, do que fazer todos os seus gostos aqui na terra e ir para o inferno. Meus santos, o inferno não é uma coisinha que nós falamos para assustar as pessoas e fazê-las boazinhas. O inferno é uma realidade a respeito da qual Jesus falou várias vezes. Na Sagrada Escritura, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Na Sagrada Escritura, se você for contar as vezes que Jesus se referiu ao inferno e as vezes que Jesus se referiu ao céu, ele falou mais do inferno, para nos advertir, para que nós não caminhemos para ele. Porque essa nossa tendência de querer ser de Jesus sem renunciar nada, não existe. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Nós precisaremos renunciar a alguns gostos. Padre, eu sempre, de 10 vezes que eu bebi, 5 vezes eu me excedi e me embebedei. Meu santo, você não pode beber. Você, infelizmente, você não tem equilíbrio. Você provavelmente é um alcoólatra. Padre, eu não sou não, eu sei me controlar. Sabe nada, rapaz. Se você 50% você se excede, você não sabe. Então acabe com isso. Mas eu gosto tanto. Pois bem, mas é melhor entrar no céu tendo renunciado essas coisas, com essa tristeza aqui na terra, do que tendo bebido todas e ir para o inferno. Aquele grupo de WhatsApp que as pessoas mandam besteira e você não quer perder aqueles amigos, meu santo, corte. Você já falou: olha gente, se vocês continuarem mandando essas coisas, eu saio. Eles não respeitaram? Saia. Porque quem ama mais seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas padre, eu vou perder os meus amigos. É melhor entrar no céu sem estes amigos do que ir com todos eles para o inferno. Então, ou nós somos radicais, ou nós iremos nos perder. Porque essa atitude de querer ter um pé lá e outro cá, de acender uma vela para Deus e outra para o diabo, não dá certo. Jesus diz: quem comigo não recolhe, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Mas padre, isso é muito forte. Peça a força do Espírito Santo. Padre, isso é muito radical. Peça a graça de amar, porque quem ama é radical. Se o amor for verdadeiro, ele é sempre radical. Então pedir essa graça de você ter a força necessária de romper com essas realidades. Porque se você, quando se encontra com aquelas suas amigas, elas ficam falando dos carinhas bonitos e indicando sempre com pontos sensuais, a pergunta é: essas suas amizades, minha santinha, agradam a Deus? Essas suas amigas, elas estão ajudando você a caminhar para o céu? Padre, mas eu quero levá-las para o céu. Ok, mas a pergunta é: você está conseguindo levá-las para o céu? Ou elas estão mundanizando você? Porque se nas conversas elas não respeitam você, elas estão levando você para o pecado. Então a palavra de Deus é clara. Nós precisamos preferir Deus a qualquer pessoa. Preferir Deus a quem quer que seja. Se aquelas pessoas me afastam de Deus, eu quero Deus, porque
eu prefiro arrancar o meu olho, isto é, algo a que eu estou apegado, algo que me custa muito, mas eu prefiro arrancar o meu olho e entrar no céu sem ele, do que com os dois caminhar para o inferno. Padre, eu tenho dificuldade, padre, no uso do Instagram, porque eu começo ali e eu sempre vou olhar para mulheres em poses sensuais, ou vou olhar para homens. Pois bem, meu santinho, infelizmente, pelo jeito, você vai ter que desinstalar esse aplicativo, porque você pode viver sem o Instagram, mas você não pode viver em pecado mortal constantemente, porque todos os pecados contra o 6º e o 9º mandamento são graves, são mortais. Não existe, essa é a moral católica, não é a minha moral. A moral católica diz que não existe matéria leve nos pecados contra o 6º e o 9º mandamentos. São sempre pecados graves, são sempre pecados mortais. Ora, se você ficar olhando ali, as moças vestidas, sim, mas com aquelas roupas mínimas, naquelas poses sensuais, você fica olhando aqueles rapazes, naquelas roupas sensuais, mostrando os seus músculos, e tentando ser sexy, é claro que você já está pecando contra o 6º, contra o 9º, e talvez leve você até mesmo a pecar contra o 6º mandamento. Então, mas padre, eu não sei viver sem o Instagram. Você não sabe viver sem Deus, rapaz. Que história é essa que não sei viver sem o Instagram? Que eu não sei viver sem o Facebook? Que eu não sei viver sem o WhatsApp? A quantas pessoas eu já aconselhei o quê? Usar o celular analógico. Olha, tira o celular que tem acesso à internet, é só mesmo ligação, porque se você não está conseguindo guardar a sua pureza, é melhor você ter um celular que só faz ligação e recebe SMS, do que você com um celular, com o iPhone 13, ir para o inferno. Exatamente isso que Jesus está dizendo, e que nós, meus santos, precisamos pedir a Deus que nos dê essa consciência dos santos. Imagine a rainha Blanca de Castela, mãe do rei Luís da França, hein? São Luís, rei de França, que disse: meu filho, eu prefiro ver-te morto aos meus pés, a saber que cometeste um pecado mortal. Repare, uma mãe que sabe o que é o essencial. Eu prefiro saber que você morreu, que você está morto, a saber que você cometeu um pecado mortal. É o lema de São Domingos Sávio: antes morrer do que pecar. Se nós tivermos isso, antes morrer do que pecar. Ora, entre morrer e pecar, então, renunciar ao Instagram é menos do que morrer. Sair do grupo de WhatsApp, daquele grupinho ali, é menor do que morrer. Renunciar a Netflix, a HBO, a quem quer que seja, aqueles canais de TV por assinatura, que só me fazem o que? Perder tempo ou ver besteira, é menor do que morrer. E São Domingos Sávio, aquele menino, diz: antes morrer do que pecar. A mãe que diz ao filho rei: eu prefiro ver-te morto, a saber que cometeste um pecado mortal, porque eles sabiam, os santos sabiam, que aqui nesta vida nós decidimos se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. É aqui, meus santos. Depois de morto, ninguém se converte mais. Ah, padre, mas eu rezo pelas almas do purgatório. Mas as almas do purgatório, elas vão para o céu. Elas buscaram a Deus, só tinham ainda imperfeições. Mas é aqui na terra que nós nos decidimos por Deus ou pelo diabo, pelo céu ou pelo inferno. Meus santos, que essa palavra de hoje de nosso Senhor, que diz: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no céu com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Que essa certeza nos leve a ser mais ciosos com a nossa vida.
que nós sejamos mais responsáveis com a nossa alma, que nós nos preocupemos mais com a nossa vida espiritual, que nós eduquemos melhor os nossos filhos, que nós não eduquemos os nossos filhos apenas para ganhar dinheiro. Eu quero que o meu filho trabalhe, eu quero que o meu filho seja inteligente, para que ele trabalhe e tenha um bom emprego, isto é, dinheiro. Que você prepare os seus filhos para o céu, que você prepare os seus filhos para a virtude, que você ensine os seus filhos a amar a Deus, a amar os mandamentos de Deus, a amar as coisas virtuosas. Aí com certeza, meu santinho, minha santinha, esses seus filhos e você estarão preparados, todos nós estaremos preparados a renunciar o que quer que seja, para que nós não percamos aquela verdadeira riqueza e verdadeira felicidade que Deus preparou para todos nós. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que esta sabedoria do Evangelho esteja presente, fincada, enraizada nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.